Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da LKM Tecnologia. Sou Rodrigo Guilhoto, sou o diretor da Vertical Thomson Reuters dentro da LKM Tecnologia e vai ser um prazer compartilhar com vocês os próximos passos que a reforma tributária toma aí como corpo a partir de 2026, tá bom? Durante todo o nosso webinar, o chat ele vai ficar liberado, então vocês podem, à medida em que as dúvidas forem surgindo, irem adicionando, colocando no chat, que no final nós iremos prontamente responder a todas as dúvidas que surgirem, tá bom? Bom, iniciando, falar brevemente sobre a LKM. A LKM fundada em 1995, completou 30 anos agora no último ano, caminhando para o seu 31º ano. Nosso maior compromisso aí é impulsionar o sucesso dos nossos clientes num ambiente de constante evolução, seja evolução de tecnologia, seja evolução da própria legislação em si e todas as mudanças que permeiam todo esse processo. A nossa sede própria fica no Alto da Lapa, e a gente tem ali todo um sistema estruturado para atender as demandas de todos os nossos clientes, tá? Atualmente, nós temos mais de 150 clientes ativos. Nos últimos 5 anos, foram mais de 700 projetos entregues com sucesso. Nossa atuação ela ocorre em todo o território nacional, além também da América do Sul, Central, Norte e Ásia, né? Nós temos clientes globais aí que atuam nessas regiões. Temos um time de especialistas em compliance e governança fiscal, tá? Então, isso está imbuído dentro do DNA da LKM. Os profissionais têm este conhecimento, este desejo aí por governança fiscal que acabam aí por complementar os processos de negócio. Mensalmente, nossa área de MS ela entrega aí mais de 7.000 horas mês. Nós somos em mais de 170 profissionais atuando diretamente com os nossos clientes e um ponto importantíssimo na consultoria, que nós temos um baixíssimo índice de turnover. Isso é algo que é um baita de um diferencial quando a gente fala desse setor, desse segmento de atuação. Somos parceiro da Thomson Reuters e também da SAP, e um dos nortes da LKM é a valorização de relacionamentos a longo prazo, tá? Eu tenho 16 anos de empresa e tem clientes que eu tenho relacionamento e são atendidos há 16 anos e há muito mais tempo conosco. Hoje, a LKM ela está estruturada e dividida em 4 verticais de negócio para poder melhor atender toda a nossa estrutura de clientes. Então, nós temos a vertical Thomson Reuters, que eu sou o responsável, onde nós temos toda a expertise e conhecimento para fazer implementação de projetos de qualquer natureza, seja implementação, rollout, upgrades, melhorias, realização de assessments também, tanto na área de techs quanto também na área de Comex, de comércio exterior. A vertical de SAP, para a implementação do ERP e os projetos de sustentação desta vertical, a vertical de soluções LKM, que são produtos que complementam o processo de negócio da cadeia de suprimentos. Muitas dessas soluções elas são certificadas pela SAP. E a última vertical que dá sustentação para as demais, que é a nossa área de AMS, que tem ali todo o suporte operacional, né, seja funcional ou técnico, atendimento presencial ou remoto, e também com a disponibilidade aí de alocação de profissionais time material. Bom, rapidamente, estes eram os pontos que nós tínhamos para falar da LKM. Estamos aqui com um convidado super especial, José Vinícius, da Thomson Reuters, especialista da área de Solution Center, e vai falar para a gente um pouquinho. Vinícius, como é que ficam os controles da nossa querida, brava e não menos retumbante reforma tributária a partir de agora, hein? Vinícius, a palavra é tua. Obrigado. Vamos lá. Obrigado, Guilhoto. Agora muda bastante coisa, né? Então, basicamente, sendo bem direto, a gente sai de um cenário altamente regulatório para um cenário de maior controle sobre os documentos fiscais.
Então, hoje, como é que funciona, né? Vamos ser bem prático aqui nesse contexto. A gente emite nossos documentos fiscais, recebe eles, né? Quem gera esses documentos ali? A prefeitura, a Cefaz, né? A ponta do governo que faz ali, né? A efetivação desse documento, realiza essa efetivação. Porém, a gente que tem que declarar para o próprio governo o que a gente está tomando de serviço, de produto, o que a gente está vendendo. Então, a gente declara também, ali através de obrigações acessórias, tudo o que está acontecendo. E agora, no cenário de reforma, é diferente. Uma vez que eu emito uma nota, eu já emito, né? Eu falo para o governo, ó, já estou te devendo um imposto, eu estou emitindo uma confissão de dívida praticamente. Então, eu emiti uma nota, o governo já está ciente dessa nota, assim como as notas também, onde eu sou tomador. Então, o governo ele já vai ter todo o acompanhamento desses documentos fiscais e cabe aí aos contribuintes fazerem o acompanhamento desses saldos, né? Que aí saldo de IBS, CBS, enfim, fazer todo esse controle e trazer ali para sua apuração. Ou seja, é o que o nome diz, né? Uma apuração assistida. O governo vai te dar seus débitos e seus créditos. Cabe a você fazer o balanço daquilo e bater esses valores ali com a sua conciliação contábil e fiscal. Tá? Então, é muito mais um controle de documento fiscal, ou seja, o documento fiscal sendo protagonista aí para o cenário de reforma tributária. A gente tem três grandes pilares, tá? De atuação de reforma, onde eles são ali vamos chamar de um esqueleto ali, que ele é essencial para o funcionamento durante a reforma. Então, basicamente, o que a Thomson Reuters está fazendo, tá? Em relação a essas soluções. Para motor de cálculo. Então, o que a gente está olhando para motor de cálculo? As regras dos impostos, que a gente já sabe que vão sofrer uma transição. Então, tem impostos que vão diminuir ao longo do tempo, vou ter impostos que vão aumentar ao longo do tempo. Trabalhar com os dois regimes ao mesmo tempo. Então, a solução ela já está preparada para isso. Tá? Flexibilizar essas regras. Então, trazer uma forma mais simples de atualizar essas regras, né? Então, olhando para a reforma que a gente já tem mapeado, tudo bem, mas também trazer, né, ali agregar, né, na verdade, uma flexibilidade maior de regras para clientes ali que tenham, né, uma alteração, que queiram fazer também essa gestão de regras. Então, também por parte da Thomson internamente, quanto por parte dos clientes, claro, tudo depende do cenário, né? Então, regras standard, a gente tem uma facilitação ali de alteração dessas regras ao longo da transição, e para regras ali que o cliente também queira fazer o controle, ele também pode escolher optar por esse modelo. Tá? O que é muito importante para o cenário de reforma também, porque é muito mais simples eu alterar uma regra aqui no motor do que numa matriz de cálculo do próprio RP. Tá? Então aqui a gente fala de algo que o próprio profissional de tax ele consegue fazer. Falando agora da nota fiscal, né? Então, basicamente, a gente passa primeiro pelo motor, porque ele que vai trazer um insumo para a gente incluir na nota. Então, tendo o XML completo, a gente realiza aqui a mensageria. E para o cenário de nota fiscal, a gente vai ter uma mudança muito grande, né? Porque não é só reportar ali, como faz a Prefeitura de São Paulo, para o comitê gestor. A gente tem várias prefeituras que vão deixar de utilizar o emissor próprio e vão para o ambiente nacional. Isso é um exemplo. Cefaz, a Cefaz também vai ter atualização de estrutura, já teve, né, na verdade. Então, com os novos campos de IBS e CBS, campos de eventos, então a gente espera uma mudança muito grande para esse cenário, e a gente já aqui na Thomson já emitiu também esses documentos fiscais aí, né, falando aqui de Cefaz, com os novos campos de IBS e CBS. Para prefeituras, a gente já tem pronto o layout, né? Então a gente já homologou internamente esse layout e aguarda só o ambiente nacional ser liberado ali também para homologação. Tá? Então a gente olha também para o documento fiscal, né, como uma confissão de dívida, como uma geração ali de impostos de IBS e CBS. A entrada desse documento fiscal também é muito importante, porque ali eu vou monitorar meus créditos tributários em cima desses documentos. Tá? Então, mensageria é algo muito forte para o cenário de reforma tributária, tanto a emissão quanto a captura desses documentos. Tá? Uma vez que eu preciso desses documentos escriturados, eu começar a tomar esse crédito, né? Olhar para esse crédito, né? Tanto a emissão do que for pago via split, quanto aos insumos também. Tá? Então, um olhar muito atento aqui para os documentos fiscais. Então, a Thomson já
tem ali, né, suas atualizações efetivadas para gestão desses documentos e olhando também para um monitor de processos ali, que é muito importante também, tá? Então, fazendo aqui, claro, essa mensageria para o ambiente da Receita, né, retornando aqui, claro, com o status da nota, devolvendo para o RP, como já é de praxe, ok? E agora, o que a gente vai aprofundar bastante nessa agenda aqui, que é a solução fiscal. Deixa eu só ver o meu tempo. Tá, joia, a gente tem tempo. Então, falando aqui da solução fiscal. O que, que já tem, o que, que os clientes Thomson Reuters ali, né, falando especialmente do Tax One, ele já tem dentro da solução fiscal. Eles têm a apuração, declaração, relatórios e os dados fiscais, tá? Então, a apuração, o que vai acontecer com as apurações, né? Claro que a gente vai continuar entregando a apuração até o final da transição. Eu imagino que até depois também, justamente por esse ponto que eu falei das auditorias, né, das autuações que podem acontecer, eventuais retificações de obrigações, tá? E a gente vai ter também a apuração de IBS e CBS, tá? Então, a gente trata a apuração de IBS e CBS como atualização legal, ok? Então, vocês vão ter uma tela que eu vou mostrar para vocês ali do Tax One, onde você vai ter ali os eventos que foram gerados, né? Ter os valores, enfim, que a gente chama de apuração. Declaração, basicamente, para o cenário de reforma, a gente fala de DERE, né? Mas a gente aguarda o fisco também se tiver mais novidades sobre algum tipo de obrigação, tá? A geração de relatórios vai se manter como já é hoje, e os dados fiscais. O que a Thomson Reuters vê de gap e é algo que o setor fiscal vai precisar, né, ali para ter uma apuração mais efetiva, para ter uma governança mais efetiva sobre esses dados que são disponibilizados pela SERPRO, né, pelo governo. Então, basicamente, a gente está lançando um pacote, tá, que ele é voltado para a reforma tributária. Por quê? Basicamente, o governo ele vai disponibilizar ali as informações de débitos, de créditos que ele tem ali de BS-CBS, né? Vocês vão ter um painel para isso dentro do Tax One para fazer esse controle. E o que a gente enxerga que vai ser uma nova operação, né, que surge aí para o setor de tax. Como que eu vou bater a minha contabilidade, meu saldo contábil, com o que eu tenho apurado, tá? Então, basicamente, um pilar disso é a conciliação dos documentos fiscais. Então, nesse cenário de reforma, nesse pacote novo de reforma que a gente está lançando, a gente prevê aqui, né? A gente prevê não, já faz parte do pacote, né? Conciliação, então eu conciliar os dados que estão no meu RP, os documentos fiscais que estão no meu RP, com os documentos que estão no fisco, com a minha base que está na SERPRO, tá? E por que isso? Porque você imagina o seguinte, a SERPRO ela vai disponibilizar, né, ali os créditos para você consumir, e aí você pode gerar sua contabilização, ok? Ele vai gerar, só que você vai conciliar isso como? Você vai esperar isso chegar no saldo contábil para poder conciliar lá dentro? E se você tem uma nota, por exemplo, que a nota foi cancelada no SAP ou no Oracle, enfim, no seu RP, porém o fisco, o cliente na hora de pagar ou informou a nota errada, enfim, alguma coisa assim, e o fisco te disponibilizou um crédito daquela nota que está cancelada. Isso já é um problema. Então, o que a gente busca aqui nesse complemento do Tax One? Fazer justamente a conciliação desses documentos e gerar a contabilização, tá? De forma mais segura. Ou seja, eu não vou ser só uma porta onde vai entrar o que o fisco liberou e a gente disponibilizar para o RP. Não, tá? A contabilização, ela parte dessa conciliação. Ou seja, eu vou contabilizar créditos do que já está conciliado. Ou seja, de forma segura. Eu vou conciliar algo, eu vou contabilizar algo que está conciliado. Tá? Então, eu vou ter a contabilidade, a conciliação fiscal, né, dando suporte para quê? Para conciliação contábil também. Então, a gente vai devolver a contabilização. Então, essa setinha aqui é justamente eu trazendo a contabilização, a gente vai disponibilizar aí através de API para consumo, claro, né, integração ao RP também. Tá? Então, a gente vai integrar o RP, o que for dado seguro, o que for dado conciliado. Tá? Nesse cenário é muito importante, como eu falei, a análise de dados. Então, nesse pacote, a gente tem também aqui o Analytics, ou seja, o analista fiscal olhar para o que está acontecendo
de forma visual para entender, né, ali com mais facilidade como que está essa operação, qual é a saúde dessa operação, tá? O que que eu tenho ali de imposto apurado, eu quero saber por estado, eu quero entender isso de forma mais visual, tá? Eu quero absorver isso sem ter que criar um projeto ali de BI, por exemplo, que vai continuar existindo, mas eu vou trazer o próprio analista fiscal para montar essa visualização de forma mais simples, tá? Então, claro, informações elas vão poder continuar sendo consumidas, tá? Para a criação ali de analytics internos do cliente, de data lake, né? Você agregar esses dados em um data lake, mas a gente também vai gerar essas visualizações onde o próprio profissional de tax vai ter mais autonomia para trabalhar esses dados, tá? Então, esse é o pacote completo aqui para a reforma, né? Então, esses complementos, como eu falei, conciliação e contabilização, e também a parte de analytics. Ok? E a gente vai explorar mais disso agora, tá? Na sequência aqui eu já mostro para vocês algumas telas, tá? A gente já tem algumas telas para mostrar, já tem uma navegação também que a gente consegue fazer, tá? Para deixar isso mais claro para vocês. Falando aqui de algumas dores, tá? Então, basicamente, o que já deve ter acontecido muito com vocês ali em 2025, né? Liberação de notas dos RPs, a revisão, adaptação dos RPs para trabalhar com esses novos dados de reforma, sistemas legados, integração com solução fiscal, o trabalho com esses dois regimes ao mesmo tempo, né? Então, a gestão dessa transição, a emissão de documentos fiscais, que é assim o ponto-chave, né? Então, a partir da emissão que tudo acontece, né? Então, a gente está falando ali não só da mensageria, mas também da aplicação correta do IVA naquela nota fiscal que está sendo gerada, tá? Os créditos e débitos do IVA, né? Então, ter esse controle justamente desses créditos e débitos, tá? As obrigações acessórias, eventualmente, que venham a ser liberadas, tá? E a conciliação e governança contábil, que é o que a gente está falando aqui, tá? É justamente isso, esse aqui é o ponto central dessa oferta. Então, ter essa conciliação e governança contábil, né, fugindo ali de algo manual, de algo que possa ter algum tipo de erro, trazendo para um lado mais seguro de automação. Tá? E Data Analytics também, como eu falei, geração de relatórios gerenciais, trazer esse dado de uma forma mais simples para a mão do profissional de tax, tá? E a integração com outros sistemas, tá? Então, a gente traz essa oferta também para clientes que não têm o Tax One. Então, você tem uma solução fiscal de concorrente. Tudo bem, essa oferta de reforma ela também contempla ali, né? A gente vai, claro, ter uma arquitetura diferente, mas a gente também atende ao mercado como um todo com essa nova oferta. Tá? Vou trazer aqui bem rapidinho uma revisão da jornada e a gente já entra aqui na apuração de BS-CBS e ali na conciliação e contabilização. Basicamente, vai mudar bastante coisa, tá? Isso não é novidade para ninguém. Falando de integração, hoje as integrações, dependendo de cada modelo de negócio, podem acontecer uma vez ao dia, então pode ser no final do dia, pode ser uma vez por semana, uma vez por quinzena, ou até mensal, tá? Depende aí de cada estrutura, de cada cliente e também de cada unidade de negócio, tá? E aí, essa integração ela acontece entre o ERP e a solução fiscal. Essa é a parte de cima, é a parte pré-reforma, tá, pessoal? E a parte de baixo, né? Então, o que a gente espera da integração de dados para o cenário de reforma? Uma integração muito mais constante ali e que aconteça mais vezes ao dia. Por quê? Uma vez que meu documento fiscal ele foi emitido, eu vou ter esse documento também na SERPRO. Eu já posso conciliar esse documento, tá? Então, basicamente, a gente espera ali não um fechamento contábil, um fechamento mensal ali, porque o fiscal ele fecha ali, né, por apuração de obrigação. O, o setor contábil, tudo bem, ele fecha mensalmente. Mas a gente espera ter uma governança muito mais rápida sobre esses documentos. Então, essa integração ela vai acontecer ali quase que em tempo real, tá? Porque, né, uma vez que eu tenho esse dado no RP, eu vou ter ele na solução fiscal, claro, ele também vai aparecer na SERPRO. Então, imagina que eu emiti uma nota de manhã, emiti ali na prefeitura ou na Cefaz, enfim, o governo logo já vai ter também aquilo no painel dele, na SERPRO. Se eu fizer essa integração só no final da semana, eu já vou ter uma informação que vai estar na SERPRO
e eu não vou ter ela no RP, eu não vou ter ela na solução fiscal, tá? Então, basicamente, essa integração mais rápida, ela visa isso, né, de eu ter essas informações batendo ali o tempo todo, tá? A conciliação também é a mesma coisa, vai nesse sentido, tá? Conciliação, conferência, apuração dos débitos e créditos. Uma vez que eu tenho um documento fiscal emitido, que a SERPRO tem esse documento, como ele já vai estar ali na parte do fisco, eu também tenho que ter ele aqui na solução fiscal, né? E batendo, claro, também com o RP. Então, isso vai acontecer ali, né? Basicamente, quando o profissional ele pegar e filtrar um período, ele vai querer ter esse período conciliado, tá? Ele pode ser sendo conciliado, claro, à medida que for sendo emitido também. Os ajustes, né? Então, ajustes eles são realizados muitas vezes ali, a maioria das vezes, né? Só no momento da apuração. E agora, à medida que as operações forem acontecendo, eu posso ajustar operação por operação, tá? Apuração dos saldos também mensalmente, e aqui a gente vai ter o período ali para filtrar, né? Eu quero filtrar até o dia 15, qual que é o meu saldo apurado até o momento, a gente vai ter essa autonomia também para o cenário de reforma, tá? Uma vez que a apuração ela já está acontecendo na parte do fisco. E o recolhimento do tributo, que é algo muito importante também, né? Porque a gente vê um cenário de split payment, né? Onde foge ali já do controle das guias. Então, hoje a gente tem guias ali por operação, né? Vamos falar aqui uma GNRE, por exemplo. Então, a gente tem guias por operação. E para o cenário de reforma, isso vai acontecer via split. E isso impacta direto na contabilização também. Porque uma vez que eu recolho uma guia, eu já tenho um parâmetro para eu baixar isso do meu passivo, né? Eu vou baixar esse imposto do meu passivo. Quando eu tenho um cenário de split, eu não tenho essa guia, eu não vou ter esse lançamento no meu financeiro para gerar essa contabilização. Então, o que que eu vou ter? Né? Eu vou ter o split acontecendo e o ambiente da SERPRO me liberando esse crédito, tá? Ou seja, eu vou ter que consumir isso e, claro, né? Tendo esses documentos conciliados, eu trago muito mais segurança para a operação, né? Contábil também, ok? E as entregas de obrigação, né? Que é para os impostos que vão sumir, então a gente espera que não vão ter mais obrigações, claro, para eles. Para o IBS, CBS, a gente vai principalmente ter DERE, mas a DERE é uma exceção, né? Até o momento que ela é justamente a declaração para regimes especiais, tá? Então, basicamente, para esse cenário de notas fiscais aqui, de documentos fiscais, não entra a DER é para regimes especiais. Então, ali também entregas mensais, enfim, a gente está olhando ali também para a primeira documentação que foi liberada da DER, mas a gente espera ali o fisco para entender se vai ter uma nova obrigação de BS, CBS ou não. Tá? Até o momento, não. O foco do fisco é principalmente no documento fiscal, então garantir que os contribuintes ali façam suas adequações e tenham esses documentos fiscais ali circulando de forma, né, ali em conformidade com o cenário de reforma. Tá? Vamos lá, então. Vamos falar um pouco de apuração. Então, quando a gente fala de apuração de BS-CBS, a gente já construiu, tá? Então, a gente tem aqui já essa tela aqui que, claro, pode sofrer alterações. Eu vou deixar um disclaimer aqui, porque como é uma solução nova, que a gente está com clientes ali nossos no nosso piloto, estamos no piloto também da SERPRO, caso a gente entenda que precise de um campo novo ou um ajuste de campo, isso vai ser realizado, tá? Então, basicamente, o que a gente tem aqui já é um mockup que a gente consegue mostrar para vocês. Então, por exemplo, o que a gente vê aqui nesse mockup de apuração? O saldo de CBS, né? Então, a gente tem um exemplo de CBS, saldo do contribuinte, ou seja, o que eu tenho ali no meu RP de documentos e o que eu tenho no fisco, tá? Então, ele faz essa comparação, a gente já vê que não está batendo, né? Então, aqui, claro, é um exemplo, mas basicamente é por esse dashboard que vocês vão identificar. E aqui embaixo ele traz mais informações também. Então, a quantidade de documentos fiscais, né, falando de débitos, quanto que eu tenho aqui na base do contribuinte, quanto que eu tenho na base do fisco. Vejam, na base do fisco eu tenho 3 notas a mais. Pode ter acontecido. Pode ser que uma nota foi cancelada no RP, não efetivou a comunicação ali junto ao fisco. Então, são diversos cenários que podem ocorrer, tá? Que possam gerar ali qualquer tipo de divergência. E a ideia aqui de ter a apuração, a conciliação e a contabilização é justamente essa, tá? Pegar esse erro aqui, tudo que tiver ok, a gente concilia, segue a vida e trabalha em cima só dos erros, tá? O valor também total desses documentos, tá?
e os créditos também, tá? Então, ele também traz aqui os créditos, inclusive o que eu tenho previsto de crédito a ser liberado, o que eu tenho de crédito utilizado no período, disponível ali para utilização, e o que eu tenho utilizado, tá? Então, ele traz ali por status também para você ter o controle desses créditos ali que a Serpro está disponibilizando, né? Tanto o que você tem aqui na parte do contribuinte, que é a solução fiscal e o RP, quanto na parte do fisco também aqui do lado. Ok? E se você quiser fazer algum ajuste de apuração, a gente também consegue aqui embaixo. Claro, tudo é filtrado, tá, gente? Então, aqui em cima vocês têm as empresas, estabelecimentos, o tipo de imposto, período, qual que é o status ali daquela apuração, tá? Para fazer esse filtro também, ok? Que é o que está sendo explicado aqui nesses textos, né? Então, campo de filtro, campo de dashboard, campo de saldos e acessos aqui, claro, a uma etapa muito importante, que é a conciliação. Por que que a conciliação, já falando aqui um pouco, por que que ela é opcional? Por que que ela está num pacote opcional? Porque uma vez que o fisco libera isso, tá? Você consegue consumir e fazer a conciliação disso, porém de forma manual. Então, esse pacote ele foca justamente na automação dessa conciliação e na geração da contabilização ali de forma segura, né? A partir dessa conciliação, tá? Então, é uma demanda nova que a gente está olhando ali, né, justamente trazendo esse pilar de automação, segurança, tá, e compliance. Aqui também, né, como eu falei, a tela de ajuste, né, então se eu quiser gerar um ajuste, ele me gera ali o que eu quero ajustar na minha apuração, né, um processo de ajuste de saldo de débito, e ele atualiza ali meu saldo. E claro, o detalhamento por documento, né, que é muito importante, onde a gente traz, né, a opção de gerar os relatórios, de exibir as colunas, tá? E de fazer filtro também. Ah, eu quero filtrar só notas autorizadas, só notas canceladas. A gente consegue fazer o filtro aqui a todo momento também, tá? Inclusive, eu quero por estado, aqui na minha base, né? Então, vocês vão ter diversos tipos de filtro também para realizar ali nos relatórios. Claro, visualizar os dados da nota, o que vocês já fazem hoje no Tex One também, você vai ter um atalho aqui para visualizar. O histórico de alteração, que é muito legal também. Então, qual foi a data que teve alguma alteração nesse documento? Quem fez, né? A hora, tá? Quem fez essa alteração? O que foi alterado desse documento fiscal? O conteúdo anterior e o conteúdo novo, tá? Então, a gente tem toda a rastreabilidade também aí dentro do sistema. Conciliação. Então, aqui a gente já está falando desse pacote novo que a gente está oferecendo, tá? Então, que eu já trago aqui para vocês. Achei interessante, com certeza, o número de documentos fiscais, a volumetria que eu tenho de documentos fiscais vai ser impossível, né? Vai ser muito difícil, vai ser bem desafiador eu fazer isso manualmente. Então, eu quero conhecer o que a Thomson está trazendo. É muito do que eu estou falando aqui, mas a gente pode marcar também agendas ali, né, para aprofundar com vocês qual que é a necessidade e qual que é o sentido no negócio de vocês dessa contabilização e dessa conciliação, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui, vocês já podem entrar em contato com o gerente de vocês na Thomson Reuters para conhecer mais a fundo também, tá? Então, o que a gente traz aqui na parte de conciliação, né, que compõe essa nova oferta que a gente está lançando para o mercado. Então, a gente tem aqui, basicamente, né, todos os saldos. Então, saldo da origem, ou seja, saldo do meu RP, saldo da solução fiscal, Tax One, e saldo do fisco. Tá? Então, justamente conciliar os documentos nessas três fontes de informação. Tá? Aqui embaixo, a gente tem todos esses filtros também, né? O que está previsto de crédito, o que está disponível, utilizado, tá? Sempre tem o saldo, desculpa, sempre tem o status e o saldo também, tá? Então, a gente olha aqui já em cima qual que é o saldo que eu tenho, qual que é a quantidade de documentos que eu tenho, tá? E é justamente fazer essa conciliação entre fisco, solução fiscal e RP, ok? Então, ter ali todas essas quantidades, esses valores sendo conciliados, tá? A partir dessa conciliação, a gente gera um insumo para a contabilidade, né? Então, eu vou gerar ali, né, um lote, por exemplo, vou vincular uma conta contábil, então a gente tem aqui, claro, uma conta de exemplo para vincular o CBS, para vincular o IBS, claro, isso depende de cada tipo de transação também, tá? Mas a gente vai fazer a conciliação massiva das notas e gerar um insumo ali também para a contabilização, tá?
Então, como que isso é feito, né? A gente tem, claro, também os dashboards aqui sempre em cada navegação que a gente fizer, tá? Com os saldos. A gente tem o relatório, né, aqui embaixo, então a gente consegue ver, né, na origem, na solução fiscal e no fisco, o que a gente tem de imposto para cada uma, tá? Então, ó, CBS, IBS, EIS da origem, a mesma coisa para a solução é a mesma coisa para o fisco. Então, ele traz todos esses saldos para fazer a comparação. Ah, eu vou precisar ficar olhando um a um? Não, tá? Então, basicamente, ele já vai estourar em vermelho ali, né, o que tiver com divergência, mas através da conciliação massiva, ela já vai eliminar tudo que estiver batendo e deixar para você visualizar ali o que tiver com divergência, tá? Então, que mais dashboard também de navegação, tá? Fazer a comparação, então a gente consegue ter, vai ter esse botão aqui de comparação, claro, tá? E justamente vai olhar aqui a minha base de documentos fiscais, né? Então, quanto que eu tenho na origem, quanto que eu tenho na solução e no fisco, e vai fazer a conciliação de tudo aquilo que está batendo. Então, ele já fica verde aqui, né? Tudo que está batendo, e ele faz a conciliação massiva desses documentos, tá? Ok? Então, ele já deixa ali os documentos corretos. Então, aqui, por exemplo, uma nota que ela está com divergência, né? Então, ela tem R$ 550 ali de CBS na origem, 500 na solução fiscal e 550 no fisco. Ou seja, eu preciso ajustar a minha solução fiscal, tá? E é justamente isso que a gente vai fazer, entrar no documento e fazer esse ajuste. Assim, fica batendo certinho. Aqui, como eu já mostrei, a parte de parâmetro da conta contábil, né? Após ser processada ali a conciliação, né? Então, a conciliação processada, tá? Qualquer empresa. Então, para cada empresa, você vai poder vincular uma conta contábil também ali, né? Conforme for necessário, tá? E aqui os lotes processados, né? De uma forma mais simples aqui de visualizar, tá? Esses lotes processados. E a contabilização, tá? Que é justamente eu contabilizar toda essa operação que foi conciliada, tá? Então, o que a gente espera aqui? Estorno de provisão de crédito, créditos passíveis de apropriação, tá? Créditos apropriados no período, claro, sempre filtrando, tá? Você sempre vai ter esse filtro ali para poder verificar os seus saldos. Créditos passíveis de restituição, tá? Sempre amarrados aí a um lançamento contábil, né? E a um evento do fisco também, ok? Então, é uma solução que atenda aí a diversos RPs, né? Inclusive, a gente disponibilizando via API esses dados contabilizados, tá? Então, eu tenho um RP que ele não é um RP SAP, Oracle, enfim, é um outro RP. A gente vai ter a API, então basta fazer o consumo também dessa API para ter acesso a essas informações aí de contabilização, tá joia? Eu sei que meu tempo está curto, né? Eu vou falar aqui da obrigação, como eu já falei, né? A DER a gente já vai ter ali no Tex One, tá? Já é uma atualização legal, considerada pela Thomson Reuters. E a gente aguarda também a liberação aí do que seja liberado pelo fisco, claro, já trazendo todo o spool de dados dentro do Tex One, tá? Então a gente imagina que já está qualquer solução, qualquer obrigação que vem ali, né? Basicamente os dados eles já estão no Tex One, e claro, né? A gente vai analisar a viabilidade técnica, comunicar mercado, o que vai acontecer com aquela obrigação ou não, tá? Mas basicamente a gente já tem todos os documentos fiscais dentro da solução, então facilita muito aí para qualquer tipo de obrigação, tá? A apresentação conceitual é essa, eu vou mostrar rapidinho só o que a gente tem aqui como mockup navegável, tá? Então a gente consegue navegar aqui. Então eu tenho meu saldo atualizado de reforma. Deixa eu ver a hora. Tá, e aqui a gente consegue navegar. Então, por exemplo, eu tenho o meu valor de débitos e a quantidade de notas. Então, quero saber quanto que eu tenho de notas. Ele me abre o relatório, tá? E aquele relatório que a gente já falou, a gente consegue filtrar aqui por data, por empresa, estabelecimento, enfim, por status, exportar isso também, tá? Então, eu quero exportar, ele já vai gerar aqui um relatório para a gente em Excel ou CSV, enfim, a navegar em tudo isso. Basicamente, tá? O fisco ele vai liberar uma API ali para cada tipo de evento, né? E cabe ao contribuinte fazer a consolidação disso, tá? É muito do que a gente está vendo aqui, tá? Então, aqui a consolidação do que eu tenho de resultado de apuração, de débito, de crédito,
pedido de ressarcimento, pagamento utilizado, tá? Então, a gente consegue entrar nos débitos, por exemplo, né? Ele vai me desmembrar tudo que eu tenho de débito. Quero entrar nos meus créditos. Aqui eu tenho também, tá? Então, eu consigo verificar o que eu tenho ali que é processado na apuração atual, o que está vencido, enfim, tá? Para fazer o controle desses créditos. Pagamentos utilizados. Então, o que eu já utilizei de pagamento? Ele traz aqui, ó, pagamentos pelo contribuinte, pagamentos que foram realizados via split, recolhimentos pelo adquirente, pagamentos pelo responsável. Ele traz todos os tipos de status que o fisco também vai trabalhar, tá? Então, a solução ela está muito alinhada até os termos que o fisco usa na apuração assistida, tá? Claro, sempre com a rastreabilidade dentro da solução. A gente tem 3 minutos. Eu vou dar uma olhadinha se tem alguma pergunta. Vou sair do modo apresentador aqui. Temos algumas perguntas aqui sim, Vinícius. Eu vou pegando aqui para você, tá? Tá, joia. O Jorge Henrique, ele pergunta: quem já é cliente e tem o Tax One, quando será disponibilizado essas aplicações da reforma e teremos um treinamento exclusivo como cliente para toda a equipe? Tá. Primeiro, o que vai ser disponibilizado como atualização legal para quem já é cliente Thomson Reuters? A parte de apuração, tá? Isso vai ser comunicado, tá? A gente vai lançar o comunicado, então nele vai ter tudo ali que você precisa para saber, para entender a navegação e claro, né? A gente está sempre com os webinars e também vamos ter ali, né? Mais para frente, agendas focadas nessa navegação, tá? Ela é bem simples e intuitiva, tá? Mas basicamente vocês vão receber sim aí os comunicados, ok? Legal. Pode ir lá. Vai falar mais alguma coisa, não? Não, só deixar claro que assim, a parte de conciliação e contabilização, vocês já podem procurar a Thomson para entender como vai funcionar e verificar ali como que se encaixa no negócio de vocês, tá? Se vocês vão querer, eu quero consumir do fisco aqui e conciliar isso de uma forma separada, enfim. O que é regulatório, que é a apuração, é a atualização legal, que é isso que a gente está vendo aqui em tela. Também o time de gerentes Perfeito, comerciais da LKM consegue apoiá-los nestes entendimentos, tá bom? perfeito, perfeito. O Tiago Carneiro pergunta: em termos de adequação do plano de contas, para viabilizar o registro dos créditos no momento do recebimento, será necessário criar controles contábeis adicionais para conciliar o saldo registrado em ativo diferido, correto? Correto, perfeito. A Correto, gente é vai isso aí, ter, Tiago. a gente vai ter ali uma conta transitória, né? A gente fala que é uma conta transitória nova que vai aguardar justamente a efetivação desses créditos do fisco, né? Então a gente emitiu uma nota, eu sei que eu vou ter um crédito ali para compensar que vai ser, né, pelo split ali efetivado. Então a gente vai ter que ter uma conta ali separada, né? Isso, claro, não é Thomson Reuters que está dizendo, né? É basicamente questão de governança ali para as empresas. Então a gente imagina essa conta que vai aguardar ali a efetivação dos saldos para efetivar, claro, dentro do RP e dentro do saldo contábil a baixa desse crédito. Legal. Próxima pergunta aqui, o Márcio Silva pergunta para a gente: quando o dashboard estará no Tax One? Então, essas liberações, a gente está com uma previsão para Q2 de 25, tá? Então, a previsão atualmente é essa, né? A gente aguarda, claro, mais informações do fisco também, né? Então, a gente tem muita informação de CBS, IBS começou há pouco tempo. Então, assim, são informações que a gente já tem. Porém, por que que a gente já não libera? Primeiro, eu não tenho homologação ainda, né? Para IBS, por exemplo. APIs que foram liberadas são poucas, tá? Tem muita API para ser liberada ainda. Então, basicamente, falta conteúdo do fisco, tá, gente? Então, a gente está limitado também, a previsão é Q2, mas a gente está limitado também ao calendário do fisco. Legal. O Dário Gonçalves pergunta, né? Poderia informar se essa mensageria estará em todos os pacotes da Thomson ou será módulo contratado à parte? Checagem da apuração do IBS e CBS. Isso, Co- isso. Perdão, Guilherme, já, já antecipei. Não, vai lá que aí eu Basicamente, depois eu complemento. é isso. A apuração, o que vocês estão vendo aqui na tela, né? Então, ter esses saldos aqui para consulta, essas bases, enfim, de apuração, isso já é subscrição que você já tem, tá? Então, é atualização legal. O que é pacote?
a parte é justamente, você quer automatizar a conciliação desses documentos, gerar a contabilização de forma segura, isso é a parte. Tá? Legal. O Dário também pergunta como a ferramenta irá tratar os eventos, exemplos, créditos sobre ativo fixo. Aí são os eventos de nota fiscal. Exato. A gente vai refletir aqui o que vai ter no ambiente da SERPRO. Tá? Então, basicamente, a forma que o ambiente for que o evento for disponibilizado pela SERPRO, a gente também vai trazer ele aqui para a solução. E aí, se ele for gerar um débito, um crédito, essa amarração da conta contábil que vocês vão fazer, né, que quem estiver implementando vai fazer com vocês, vai estar amarrada ao evento também. Tá? Então, se é um evento ligado a ativo fixo, ele vai ter uma conta contábil específica para aquela contabilização. Perfeito, Vinícius. E a Ângela Teixeira pergunta para gente aqui. Boa tarde. Excelente ferramenta. Sobre as informações de valores por status, sendo necessário, é possível abrir as informações nota a nota? Por exemplo, Opa! se eu quiser ver somente as notas fiscais aguardando confirmação de crédito, seria possível? Seria possível, tá? Então a gente seleciona o status, né? Então ele tem uma coluna de status também que a gente consegue separar. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, saldo atualizado, crédito. Então aqui a gente consegue ver, por exemplo, o que está no processo atual de apuração, o que está vencido, reposição, realizar os filtros aqui em cima, tá? E, inclusive, a gente pode entrar direto na nota. Quando eu vejo a nota, eu posso ver aqui embaixo, ó, forma de apropriação do crédito. Foi via split? Não. Foi recolhido pelo adquirente? Foi. Tá? Então ele demonstra também como que foi apropriado o crédito dessa nota. Né? Eu consigo entrar na nota para verificar o detalhe também. Tá? Então, por exemplo, recolhido pelo adquirente. Como que foi recolhido? Então ele traz o número do documento de arrecadação, né? Que a gente imagina que será um DARF, mas ainda falta informação do fisco sobre isso. Mas ele vai trazer o link com o documento de recolhimento, né? De arrecadação. Qual que foi o valor, tá? Principal, se teve juros ou não. Então ele traz também o crédito aqui, né, para você consultar de cada nota fiscal, claro, no detalhe e também no relatório, tá? Inclusive a rastreabilidade vai até, né, a forma com que vocês enxergam hoje ali a nota fiscal dentro do TextOne. Esse drill down aí é bem legal e vai ser bem importante para o pessoal conseguir chegar no nível máximo de detalhe aí para as divergências que vão surgir, né? Porque não tem como fugir, né, Vinícius? Vão Sim, acontecer essas divergências aí neste novo processo de apuração. Bom, pessoal, exato. estouramos alguns minutinhos aqui do nosso evento. Queria agradecer muito a participação de todos. Vinícius, muito obrigado pela tua participação, Obrigado. pelas informações e deixar aqui um convite a todos aqueles que tiveram aí dúvidas ou querem entender um pouquinho mais como este novo pacote de atendimento à reforma pode se atender, se adequar melhor na empresa, entre em contato conosco, com o time da LKM, que a gente vai ajudar vocês aí no assessment e entendimento das demais necessidades. Fiquem ligados nas nossas redes sociais e sempre vai ter coisa nova aí, novidades e até o próximo evento. Pessoal, muito obrigado, uma excelente tarde a todos.